Olá, sejam bem-vindos ao Pódios. Esse é um podcast produzido pelos acadêmicos do curso de Direito da Universidade do Vale do Araguaia, de Barra do Garças, e que também faz parte de um projeto que é a nossa PBL, que caracterizado por um produto que é produzido para nos trazer uma metodologia mais ampla e trabalho em equipe. Esse é um método de ensino que envolve a forma de participação e, diante disso, eu apresento a minha colega, Joyce, que também é acadêmica de Direito, e hoje trazemos mais um convidado. No episódio de hoje, vamos discutir acerca do direito previdenciário com o nosso convidado, o advogado Gabriel Esteves. Vamos discutir também pontos envolvendo pedido por morte, contribuição e benefícios previdenciários. Se tem mais dúvidas, já fique aqui nesse vídeo que você será sanada as suas dúvidas aqui. Muito obrigada, Gabriel, por se fazer presente aqui hoje, nosso advogado previdencialista. Então, se apresente para nós. Obrigado, Joyce. Obrigado, Adriana. É uma honra estar aqui participando com vocês, essas ilustres acadêmicas de direito do Univar. E eu fico muito feliz de ver a evolução desse podcast, da maneira que está ocorrendo, muito bem coerente, muito bem organizada. E eu fico feliz também por ver que tem muitos acadêmicos acreditando na advocacia. Eu que sou um advogado já atuante desde o ano de 2016 aqui em Barra do Garças. Não é tanto tempo, mas eu já adquiri alguma experiência na área que eu trabalho. E me formei na Catedral, que é até próximo aqui do Univar. Na minha época ainda não tinha o curso de Direito aqui no Univar. E logo que eu iniciei, eu já passei a migrar meus processos para a área previdenciária. Eu fiz muitos processos criminais, cíveis, comecei a querer entrar no trabalhista, mas eu vi que o que eu gostava mesmo era o previdenciário. Ainda faço cível, meu escritório faz cível, mas normalmente só casos específicos. Também porque o previdenciário muitas das vezes exige alguma atividade na área cível para poder fazer algum tipo de regularização para o próprio processo previdenciário. E é isso aí, gente. Eu trabalho na área previdenciária e vamos lá com as perguntas. Fico feliz de tê-lo aqui, Gabriel. Muito obrigada, doutor. Doutor Gabriel, para iniciar, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco acerca do INSS, falando sobre a função precípua que desempenha, sobre a importância desse órgão para a nossa sociedade. E pode explicar um pouco sobre esse tema? Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro, pela própria nomenclatura, a gente vai entender um pouquinho. INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Bom, nada mais é do que um seguro de fato, né? Um seguro que normalmente a gente paga, porque quando você está trabalhando de carteira assinada, você está pagando. Quando você está contribuindo através de GPS, você está pagando. E muitas das vezes o governo também cria formas de te segurar, porque vê que você é um pouco menos amparado, tem um pouco a mais de desgaste, um pouco a mais de dificuldade, que é o caso, a exemplo dos segurados especiais, que nós vamos abordar num tema bem próximo agora. Então, o INSS ele vai servir para amparar as pessoas na velhice, para amparar aquelas pessoas que estejam passando por uma situação de um problema de saúde que impossibilite de trabalhar. Eles vão assegurar também aquela mãe que está gestante, não pode trabalhar naquele momento porque a gestação já não oferta mais condições seguras de trabalho. Então, o INSS ele vai nos segurar das situações que nós estamos em um estado de necessidade da nossa renda sem nós estarmos trabalhando. Basicamente é isso. Então, seria realmente uma segurança à família e ao trabalhador. Exatamente. E a União sempre tem que tentar assegurar os seus, né? Porque nós não somos perpétuos. Então, normalmente, em alguma fase da nossa vida, nós não vamos ter mais condições de nos sustentar, de resolver as nossas situações.
Ou seja, o que é que o Estado faz? Olha, eu vou cuidar de vocês, vocês já trabalharam muito, contribuíram, e agora nós vamos cuidar de vocês. Da mesma forma que os mais novos têm que estar contribuindo para assegurar a previdência dos mais velhos. Então, digamos assim, a força de trabalho, ela sempre vai estar assegurando, através do INSS, através da organização do Estado, aqueles que já trabalharam, já deram sua contribuição. Gabriela, sabemos que a Lei 8.203 de 91 aborda a temática da Previdência Social. Quais seriam os benefícios que esse segurado especial do INSS possui e quais os requisitos para que ele seja enquadrado nessa categoria, para que ele possa desfrutar desses benefícios abarcados por essa lei? Tá, beleza. Vamos falar primeiro dos requisitos, englobando através de um exemplo, depois a gente fala dos benefícios que ele vai ter direito. Ele vai ser aquele trabalhador rural ou pescador que vive em regime de economia familiar. Ele pode também viver em caráter individual, mas desde que trabalhando exclusivamente na agricultura familiar. Ele pode trabalhar também na criação de pequenos animais, de animais de grande porte, desde que não seja uma grande quantidade. Ou seja, é para aquele pequeno produtor rural ou pescador que vive exclusivamente daquilo. Mas existem exceções. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, o esposo trabalha como trabalhador rural e a esposa trabalha como guarda na cidade. Então, desde que a renda do trabalhador rural seja a renda majoritária do lar, ele vai continuar sendo trabalhador rural. Não é porque a esposa dele, ele vai continuar sendo segurado especial. Não é porque a esposa dele trabalha na cidade que vai descaracterizar. Tem que ser analisado qual que é a renda principal da família. Então, o trabalhador rural, ele é aquele trabalhador que vive exclusivamente do campo, não tem empregados, não tem um maquinário pesado, ele normalmente faz um trabalho braçal em conjunto com a família e vive exclusivamente daquilo ali. O requisito base, né, que a propriedade dele tem que ser uma propriedade até 4 módulos fiscais, que vai depender da região em que ele reside, e não necessariamente também ele precisa ter uma propriedade rural. Ele pode ser um arrendatário, ele pode ser um pescador, ele pode ser um indígena que é aldeado, que mora na aldeia e vive trabalhando da agricultura, da pesca. Então, basicamente é isso. Pode ser um quilombola também, que trabalha em regime comunitário, cuidando de uma fração de terra em caráter coletivo. Passando para os possíveis benefícios que eles vão ter direito, tem uma infinidade de benefícios. Eles podem receber salário maternidade, pode receber auxílio-doença, pode receber aposentadoria por invalidez, pode receber auxílio-acidente, pode receber pensão por morte de trabalhador rural. No caso, a viúva, ela não era casada, só tinha união estável com ele, né? Ela teria direito à pensão por morte em caráter exclusivo, né? Pela morte do companheiro, que era trabalhador rural, ela tem direito a esse benefício em específico. Então, ela teria que requerer em caráter administrativo primeiro, né? No INSS, cumprir todas as exigências, atender os prazos e aguardar o deferimento ou indeferimento do benefício. Mas ela seria transferindo esse benefício que ele tinha de segurado especial para ela? Seria essa transferência ou seria a aquisição de um novo benefício? Não, na realidade, não é uma transferência, porque se fosse uma transferência, ela receberia a aposentadoria. Então, ela, a partir de ser casada ou convivente, dentro dos requisitos com companheiro ou marido que era segurado especial ou aposentado como segurado especial, ela tem direito a requerer o benefício de pensão por morte. Bom, de fato, o direito dele foi derivado do direito do falecido, mas é um novo benefício que está se iniciando. Tanto é que a data de entrada do requerimento vai ser uma, a data de implantação vai ser uma também, diferente da aposentadoria ou o direito de ser reconhecido como segurado especial que o falecido dela tinha. Falecido instituidor, que é o termo correto. Então, doutor, já aproveitando o gancho da pergunta anterior, gostaria de lhe perguntar sobre as contribuições.
as contribuições do segurado especial. Você poderia dissertar um pouquinho sobre, principalmente desses segurados especiais de comunidades quilombolas. Eles são obrigados a contribuir, se estiver exercendo a atividade ou não? Então, Como que funciona isso? Se você quiser recolher como segurado especial, você pode buscar o INSS, tirar uma guia, né, e pagar o recolhimento. Como empregador rural, você também consegue recolher. Não, se for para recolher, é fácil, né? O negócio para receber, que às vezes é mais difícil. Então, mas não é usual o segurado especial contribuir. Normalmente ele não contribui. Ele trabalha lá na pequena propriedade dele, ou ele mora na aldeia, ou ele mora no quilombo, ou ele mora na cidade e é pescador, ou ele mora na zona rural e é pescador. O que ele tem que fazer é comprovar. O bom é ele guardar a nota de produtos agropecuários que ele compra. Se ele é pescador, ele tem que guardar notas das vendas dos pescados que ele faz, da compra dos materiais que ele usa para trabalhar. No caso, digamos assim, dos quilombolas, eles também vão fazer, digamos assim, o mesmo papel do trabalhador rural que tem uma propriedade em caráter individual. Vamos dar exemplo aí dos assentados, do INCRA. Ele vai guardar notas, vai guardar documentos. Vamos dar um exemplo aí. Uma das principais provas que a gente usa no processo administrativo previdenciário é a certidão de casamento e a certidão de nascimento dos filhos, que normalmente as pessoas, como não guardam documentos, fica lá, esses documentos são documentos públicos, então a qualquer hora que elas precisarem, vai lá e tira uma segunda via e verifica qual foi a profissão que foi declarada. Se tiver lá a profissão de lavrador, trabalhador rural, esse documento vai ser utilizado como prova no processo administrativo e posteriormente no judicial, se for indeferido. Então, em regra, o segurado especial não contribui. Bom, ele contribui com a sociedade, sim, né? Ele tem a função dele, inclusive ele se aposenta mais cedo por isso. A mulher ela vai se aposentar com 55 anos e o homem com 60. Aí surge também aquela pergunta: eu não por toda a minha vida fui trabalhador rural, mas fui em parte eu fui trabalhador rural e em parte eu fui trabalhador urbano. O que eu faço agora? Bom, você pode requerer uma aposentadoria híbrida ou mista, pode usar essas duas terminologias, né? Então você pode somar os dois tempos, mas na somatória dos dois tempos você vai ter que completar o requisito da idade na modalidade que a idade é uma idade mais avançada, que no caso do trabalhador urbano, né, que vai ser 65 homens e 62 mulheres. Mas você pode somar esses tempos desde que você complete a idade do trabalhador urbano. Então, em regra, ele não vai contribuir, se ele for segurado especial. Aí há uma diferença entre segurado especial, entre empregador rural, entre empregado rural. Então, esses que são empregados, eles têm que contribuir, mas esses que são empregados não são segurados especiais. Então, é isso. E já também aproveitando que nós estávamos falando sobre a companheira que aparece na nossa problemática, que o marido perdeu o marido e estava tentando buscar o reconhecimento dessa união, que possuía filhos, enfim, porque ela foi negado o benefício para ela da pensão por morte do marido. Ela, na nossa problemática, ela se chama Clarice. E quais são os recursos administrativos e judiciais disponíveis para que a Clarice, após a negativa desse pedido de pensão por morte, que ela teve o pedido recusado pelo INSS, o que ela deveria fazer? Ela buscando o senhor, doutor Gabriel, como advogado, o que o doutor Gabriel faria pela Clarice? Bom, primeiramente, a dona Clarice vai ter um lugarzinho especial no meu coração, porque ela tem duas Clarices que são clientes e são muito queridas. Então, partindo desse ponto, eu já vou me esforçar muito por ela, apesar de ser um caso hipotético. Mas, inicialmente,
eu analisaria o processo administrativo previdenciário dela para ver se foi instruído, se foi juntado documentos de maneira correta, se foram atendidas todas as exigências. E se não tiverem sido atendidas todas as exigências, eu faria um processo administrativo novo. E se foram atendidas todas as exigências, eu ingressaria com um processo judicial, que seria uma ação de concessão de pensão por morte de segurado especial, na qualidade de trabalhador rural. Então, aí no caso, eu também teria que analisar onde ela mora, para analisar onde eu ia propor a ação. Porque no caso aqui de Barra do Garças, a gente teria que propor aqui na Justiça Federal de Barra do Garças, que é a justiça especializada, né? Se ela quiser ter ação aqui no município. E porque, no caso, eu não poderia propor na Justiça Comum Estadual, tendo em vista que tem a Justiça Federal implantada aqui no município. Dr. Gabriel, quais os tipos de benefícios previdenciários que a família de Antônio pode buscar além da pensão por morte, considerando a contribuição dele como segurado especial? Nenhum. Tendo em vista que o único benefício hábil, baseado no fato gerador morte, seria a pensão por morte, né? Seria de direito, né, da Clarice, que era a companheira dele. E se ele tiver filhos menores, né, esses filhos também têm que ser habilitados na pensão, têm que solicitar a pensão junto ao INSS. Mas, basicamente, o que eles vão ter direito relativo a direitos previdenciários vai ser a pensão por morte. Agora, outros direitos que eles têm direito por ser segurados especiais, aí são direitos específicos deles. Vamos dizer, no caso da viúva, se ela completar 55 anos, ela pode solicitar uma aposentadoria por idade rural, baseado que ela trabalha na agricultura, trabalhava junto com o marido, criava pequenos animais, tirava leite, mexia com plantações, eles sobreviviam daquilo ali, em caráter exclusivo, né? Então ela pode também requerer, tanto quanto filhas e filhos podem requerer auxílio-doença, futuramente conversão em aposentadoria por invalidez ou conversão em auxílio-acidente, como eu expliquei lá no início. E alguns outros benefícios, né? Salário maternidade para as mulheres, né? No caso hipotético, doutor Gabriel, descrito em PBL apresentada para nós, quais seriam os maiores desafios? O que a nossa colega Clarice poderia fazer na situação que ela se encontra em requerer o benefício de pensão por morte do seu companheiro? Bom, primeiramente, nós temos que diferenciar se ela tem um conhecimento técnico a respeito do benefício de pensão por morte na qualidade de segurado especial, para poder saber o que ela deve fazer. Ela pode tentar pesquisar, averiguar e verificar. Se ela conseguir se tornar uma expert no assunto, ela tem que tentar agregar o máximo de documentos que comprovem a união estável dela com ele. Caso ele seja aposentado, ela vai ter que comprovar só a união estável. Caso ele não seja aposentado, seja um segurado especial que ainda não se aposentou, ela também vai ter que comprovar que ele era segurado especial. Como? Apresentando documentos que provam isso. Bom, assim ela vai conseguir instruir bem o processo administrativo. Agora, se ela sentir um pouco de dificuldade nisso aí e quiser uma ajuda especializada, eu recomendo buscar um advogado previdenciarista, mas tem que buscar um advogado bom. Tem que pegar uma pessoa que realmente tenha domínio e conhecimento para poder saber executar o serviço pretendido. Então, ela tem que fazer essa organização de documentos e assegurar para que tudo seja cumprido de maneira correta, coerente, para evitar a judicialização desse processo administrativo. Que a partir do momento que ele for judicializado, vai demorar mais um pouco. E, digamos assim, claro, que se ela de fato for detentora do direito, ela tem grande possibilidade de conseguir. Eu não vou garantir que ela vai conseguir, porque até o advogado não pode garantir a causa, né? Mas temos que partir, ela tem que partir por aí. Organizar tudo bem organizado. Se ela não tiver, digamos assim, tudo bem organizado, tem que tentar organizar o máximo que ela tiver
e, se possível, e se ela achar que é necessário, contratar um advogado para assegurar os seus direitos, para protegê-la, para fazer o requerimento, e, se for indeferido, ingressar nas vias judiciais. Doutor Gabriel, na nossa problemática, existe uma pendência, uma demanda judicial, da qual uma empresa ela conseguiu uma liminar porque eles provando que essa terra tinha sido comprada em um leilão. Eles estão correndo além de toda essa situação da perda do marido da Clarice, ela tentando conseguir a pensão por morte, eles ainda estão correndo o risco de perder a terra. Com isso, perdendo a terra, provavelmente eles sairiam da qualificação de segurado especial. Como ficaria a questão dos benefícios em relação a isso, a perda da terra? Eles iriam deixar de receber como segurado especial e perderia tudo aquilo do passado? Tem uma forma que a lei, que a justiça, que a previdência, eu não sei, abraçaria essa situação a partir desse momento? O tempo, uma vez exercido na qualidade de segurado especial, ele não pode ser apagado. Então, se a pessoa residiu e trabalhou no quilombo, na qualidade de segurado especial durante 20 anos, um dado de tempo hipotético, você trabalhou por 20 anos e saiu do quilombo, esse tempo não vai ser simplesmente anulado. Se dali, a partir do momento que eles, vamos dizer que eles venham a perder a terra, e eles saiam dali e vão para outra terra, ou vão trabalhar como pescadores, como segurados especiais em hipóteses diversas, como arrendatários, como meieiros, eles vão continuar tendo a qualidade de segurado especial. A qualidade de segurado especial não está vinculada a uma propriedade em específico. Então, tanto é que ela pode ser exercida no trabalho de pescador. Então, agora, se ele saiu dali e foi trabalhar na cidade, o período dele de trabalhador rural segurado especial vai ficar restringido àquele período em que ele residiu no quilombo. Então, basicamente é isso. E também, no exato momento que ele sai, ele não perde todos os direitos dele, né? Ele ainda tem uma coisa chamada de período de graça. É um período em que você parou de contribuir ou de ser segurado especial ou trabalhar de carteira assinada, em que você ainda está amparado pelo INSS. Então, não é em caráter automático que a pessoa vai perder a qualidade de segurado e nem vai perder o tempo dela como segurado especial, que vai servir para uma aposentadoria futura. É isso aí, pessoal. Hoje chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Podius. E hoje estamos entrevistando nosso advogado incrível, Dr. Gabriel, agradecida, muito feliz por você estar aqui conosco, ter aceitado o convite, enriquecer o nosso trabalho. É isso. Muito obrigada, doutor Gabriel, por se fazer presente, aceitar nosso convite de última hora, mas se dispôs a estar aqui conosco, reorganizou toda a agenda dele. Muito obrigada, doutor Gabriel, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Agradeço a você também, ouvinte, por estar aqui nos assistindo, a minha colega Adriana, e deixe seus agradecimentos também, doutor Gabriel. Fique à vontade. Obrigado. Fico muito feliz de estar aqui presente com vocês. Gostaria de estar até presente mais vezes, porque o ambiente foi muito agradável. Sem dúvida. E agradeço também a atenção de todos vocês que estão assistindo, acadêmicos, ouvintes, talvez segurados especiais também. Um abraço a todos e um até mais.